Boa noite, pessoal. Sejam sempre todos muito bem-vindos. Que bom, apesar de estar gravando, né? Estar com vocês aqui hoje. É sempre uma oportunidade que temos de refletir sobre essa obra da Gênese, que é uma obra que traz reflexões também muito importantes, né? Como uma base doutrinária para a gente, um princípio fundamental. E a gente está aqui no finalzinho ainda do livro, nas predições do Evangelho, e vamos então compartilhar as reflexões de hoje. Hoje estamos aqui na passagem Minhas Palavras Não Passarão. É uma passagem bem conhecida, né, que nós sempre ouvimos muito falar, Jesus, essa palavra, essa frase de Jesus, minhas palavras não passarão. Quer dizer, já como uma predição, depois de mais de 2.000 anos, as palavras de Jesus ainda permanecem, além dos registros, claro, do Evangelho, mas elas ainda ecoam, né, nas nossas vidas, nós ainda nos debruçamos sobre ela, nós ainda estudamos sobre ela. E para muitos ainda essas palavras também ecoam ainda de uma forma ainda um pouco distorcida, um pouco distante, mas elas de fato não passarão. E vamos ver o que Kardec traz aqui para nós, né? Então ele diz lá a passagem, traz a passagem, então, aproximando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: sabes que ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? Era normal, né, gente? Os fariseus se escandalizarem com o que Jesus falava e fazia, né? Ele respondeu: toda palavra que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Aí a narrativa de Mateus, né? Capítulo 15, versículo 12 a 14. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus, capítulo 14, 35. As palavras de Jesus não passarão porque serão verdadeiras em todos os tempos. Seu código moral será eterno, porque ele contém as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Então, isso é algo, assim, para a gente, quando a gente vai estudando a doutrina, e principalmente a parte das leis morais, né, a gente vai alinhando o projeto divino, né, as leis divinas, como elas estão são eternas, né? E elas estão trazendo ali orientações, diretrizes para o nosso dia a dia, para a nossa condição, como uma referência da jornada de imperfeição para a perfeição. Então, quando Jesus traz esses ensinamentos, não é uma opinião pessoal de Jesus, não é uma experiência, alguma coisa que ele está trazendo, porque ele viveu somente por isso, mas porque ele, como espírito perfeito, espírito puro, ele traz a essência da lei divina. Ele traz aquilo que já não se conecta mais ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, à arrogância, né? Que nós temos assim essa coisa da verdade, se apropria muito dessa coisa da verdade. Quem é o dono da verdade? A verdade, né? Que liberta, quando ele fala também, e a gente se apropria disso como até para dominar o outro, né? Para dizer que tenho a verdade e o outro não. Então, a verdade que Jesus fala, essas palavras que ele fala, elas não são perecíveis, porque, como ele diz ali, aquilo que não vier de Deus, quer dizer, vier exclusivamente do orgulho, do egoísmo do homem, não vai sobreviver. E isso eu acho que é uma coisa bem legal para a gente entender também, essa dinâmica que a gente sempre fala aqui, do mundo, né? Do retrato, do mapa do nosso mundo. Hoje eu estava fazendo um estudo na Casa Espírita sobre violência de gênero e levei as estatísticas, né? Que é monitorada pelo SUS, é uma integração de SUS com o governo federal e algumas entidades que regulam, né, o acompanhamento dessas estatísticas. E está no site do Senado,
é um mapa nacional da violência de gênero, né? E esses dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Conselho Nacional de Justiça, Senado Federal e o Sistema Único de Saúde. Porque aí ele vai tratar dos boletins de ocorrência, de notificação, né? De medida protetiva, né? As violências que são registradas no SUS. E aí, gente, quando a gente vê assim, os números tão alarmantes, né, de violência, a gente fala, gente, onde é que a gente vai parar, né? Culturas que estão sendo resgatadas, tóxicas, né, no sentido de desvalorização total do ser humano, desqualificação, desejo de extermínio, né, a total falta de respeito com a diversidade, o preconceito, que parece que está, assim, muita coisa, né? E aí a gente fica pensando para onde que a gente vai, a sensação que está é que realmente a gente está falindo, né? Mas Kardec até fala isso no Livro dos Espíritos, sobre essa questão, né? Essa visão que precisa ser uma visão ampliada. Se a gente comparar com outros séculos, o século atual, de fato, ele está efervescente, mas ele também já avançou em muitas coisas, até porque muitas violências que são notificadas hoje, elas são notificadas porque no passado elas eram normalizadas, né? Não havia, eu até fiquei chocada assim com o índice de subnotificação policial, que são as vítimas que não registram a queixa. Alguém denuncia, alguém fala, mas ela não registra. 58% de mulheres não registram queixa de violência. Então, já possivelmente, isso em algum momento já foi 100%. Né? Então, a gente falta um bocado, mas já melhorou. Então, a gente vê... A senhora está tentando subir aqui para estudar. Vai estudar um pouquinho, né, Lili? E aí, a gente vê realmente que, quando Jesus vai falando dessas plantas, essas sementes que trazem o egoísmo, que trazem o poder sobre o outro, né, a subjugação do outro, a humilhação, quando eu vou dizer que só o que eu creio, a minha crença é certa, a sua é errada, que eu determino como vai ser a sua felicidade, se você vai para o céu, se você vai para o inferno, né, se você vai sofrer eternamente. Então, essas questões, elas não duram. E tanto que a gente tem visto, eu acho que a tecnologia, essa coisa de você filmar tudo, né, registrar tudo, hoje tudo é gravado, né? As conversas de WhatsApp vão como prova, né? A gente tem tudo filmado, tudo é registrado, então a gente começa a cair, né? Aquela imagem que a gente passa, que muitas pessoas que juram lá de pé junto, né? Tá ali fazendo aquele juramento, às vezes pela família, né? Que não cometeram crime, que não fizeram um ato errado, e eles, mais à frente, aparecem as provas, né? E a pessoa vê que a pessoa realmente cometeu aquilo ali. Então, não tem como uma sociedade, a estrutura da sociedade, ela vai mudando, né? Vai se atualizando, e a tendência é que a gente mude para melhor. Então, quando tem esses resgates, essas sementes, essas semeaduras, semeadura do ódio, né, de você não combate o que precisa ser combatido pelas forças que você tem para combater, mas pela fraqueza do outro, que é seu adversário. Então, você, ao invés de trazer ideias, trazer questões e discutir, realmente, não, você vai falar sempre que o outro é que não faz. Né? Isso acontece no nosso relacionamento dentro de casa. A gente, muitas vezes, vai ter dificuldade de até olhar para as virtudes que aquela pessoa que divide o ambiente do lar com a gente tem. Mas os defeitos a gente tem uma lista. Né? Então, quando a gente traz e quando você são lideranças, né? São pessoas que estão à frente, trazendo essas informações, é o que ele está dizendo ali, cegos guiando cegos, né? Então, aqueles que se escandalizaram com muitas questões que Jesus vem trazer, reflexões que vão bater de frente com a hipocrisia, que abuso, né? Mas que ousado falar isso, né? Questionar as pessoas, questionar essas autoridades. Então, é isso, né? Não tem como você
manter por tanto tempo uma mentira, você não tem por quanto tempo você manter uma ideia que é falsa, as coisas vão sendo descobertas, as coisas vão sendo esclarecidas, a ciência vai chegando e vai esclarecendo, vai desmistificando, né? A gente vai aprendendo a escolher novos caminhos e a identificar as coisas como elas realmente são, né? Então, as coisas mais para que essa planta seja arrancada, quer dizer que ela precisa não ser mais semeada, né? Porque vai ser arrancada porque em algum momento isso vai ter que sair. Então, aqueles que não concordam, que não aceitam, eles não vão se conseguir estar alinhados com as novas, com os novos propósitos, com a nova situação, né, do planeta. Então, quando a gente percebe que existe ali uma insistência no mal, uma insistência do egoísmo, do orgulho, faz um estrago muito grande. Então, isso atrasa a evolução, mas isso não vai impedir, né? Em algum momento, essas coisas ruins terão que se despedir, né? Terão que ser liberadas para que o progresso venha. Então, o que Jesus chama a atenção é que isso é um fato, o progresso vai vir. Mas como ele vai vir, a gente poderia evitar muitas coisas, né? A gente poderia evitar muitas coisas para que a gente não precisasse depois ter que resolver, consertar, restaurar, né? Ajustar. Aquela coisa do trabalho bem feito não precisa ser trabalho mal feito é feito 2 vezes, né? Então, a gente poderia realmente evitar muitas coisas, mas ainda estamos aprendendo. Então, essa mensagem de Jesus, ela não vai passar o céu, o terra, quer dizer, vai passar o tempo, vão passar os séculos, mas essas mensagens de Jesus vão permanecer, porque elas traduzem as verdades universais, né? Não é a opinião pessoal de Jesus, que poderia, ele, enquanto espírito imperfeito, mudar, né? Então, no caso dele ali, ele não representa a opinião pessoal dele, ele representa o caminho mesmo, o caminho que leva ao Pai, como ele já falou várias vezes, né? Então, as palavras de Jesus não passarão porque serão verdadeiras em todos os tempos, seu código moral será eterno, porque ele contém as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Mas suas palavras terão chegado até nós, livres de toda mistura impura e de falsas interpretações? Sabemos que não. Tanto que ele mesmo depois anuncia, né, o Consolador prometido para dar aquele voltar à reflexão mais profunda, né, mais ajustada à lei divina. Todas as seitas cristãs compreender o seu espírito? Nenhuma lhe terá desviado o verdadeiro sentido em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir à ambição e aos interesses materiais, como um degrau, não para se elevar ao céu, mas para se elevar sobre a terra? Nós vemos isso, né, até no campo religioso, os interesses, o marketing, né, que é feito, o investimento que é feito. Então, quando a gente vê lá em Minas Gerais, na igrejinha lá de Minas Gerais, cheio de ouro, que você tem o púlpito lá na frente onde o padre ficava, né, fica, e tem lá altares, como se fossem camarotes, né, que eram destinados às famílias mais ricas e poderosas da cidade. E tem uma história que, quando você visita uma daquelas igrejas, né, o guia conta que uma determinada autoridade lá da cidade era extremamente rico, poderoso, e era um assassino. E todo mundo sabia que ele era um assassino. Mas ele, como ele era rico, ele sentava naquele camarote, que é aquela área lá da frente, a nave, né, aquela parte da nave da igreja, era destinado àqueles que privilegiados de estarem mais próximos de Deus. E os pobres lá, coitado, nem entravam na nave, eles ficavam na parte de trás, no fundo da igreja, né? Depois de uma porta, porque eles só escutavam, né? Eles não eram dignos de estar dentro daquele ambiente. Então, a gente vê que isso, hoje, quando nós vemos templos, né, sendo construídos com riqueza, com essa ostentação, né, trazendo ali, se você pagar um determinado valor, você senta num lugar mais confortável, você tem um tratamento VIP, né? Quer dizer, são ideias que se repetem
mas agora com uma arquitetura mais moderna, né? Mas as ideias que se repetem. E isso, a gente já vê um movimento, né, que vai mudando e vai dizendo, olha, isso aqui não é isso aqui. Eu vejo muitos pastores, né, trazendo essa fala, isso não representa a religião como um todo, né? São frentes, são vertentes, pessoas que acumulam riquezas e que centralizam essas ideias, mas não representa todos, né? E assim como muitas casas espíritas, nós vamos ter pessoas que vão ter o comprometimento com a doutrina espírita e outros que vão trazer o espiritismo e mais algumas outras coisas que não são espiritismo, né? Que vão falar de preconceito, que vão dizer que na casa espírita não pode fazer determinadas coisas, que uma pessoa que é homossexual não pode dar passe na casa espírita, essas coisas que nós são os cegos guiando cegos mesmo, né? Então, essas falsas interpretações, quer dizer, que dão mais valor a nós mesmos, aos nossos interesses, isso se perdeu, né? Tanto que muitas crises que a gente tem dentro do movimento espírita, eu tenho oportunidade de acompanhar, porque eu estou junto a alguns grupos de trabalho na área da evangelização da família, e a gente vê que o prejuízo de muitas casas espíritas, inclusive fechando, casas que fecharam, casas que estão com poucos adeptos, pessoas frequentando, né? Coisas que não estão dando certo mais. Por quê? Porque se afastaram do propósito do espiritismo. Não estudam Kardec, né? Não estudam como a Kardec, o pensamento dele, quando ele traz o que é a doutrina espírita, como ele dá esse nome de espiritismo e tem um porquê, né? Quando ele vai trazer, num resumo, né, esse estudo da natureza dos espíritos, do seu destino, né, da sua origem, do seu destino, da sua autoridade moral, e a gente se afasta disso. A gente misturou um pouco, principalmente no Brasil, né, com a cultura católica. Então, a gente tem espíritas, católicos espíritas, né, que construíram centros espíritas e trouxeram os rituais do catolicismo para o espiritismo. Então, isso tudo, em algum momento, a gente vai como um telefone sem fio. E, no caso, se a gente olhar para a mensagem de Jesus, por exemplo, que diz que somos todos iguais perante a Deus, e Jesus vai dando esses exemplos de acolhimento à diversidade, né? E aí, na casa espírita, a gente não acolhe. A gente discrimina. Então, a gente também traz essa interpretação, e muitas religiões vão trazer o Antigo Testamento, que tem muito mais a influência ali do homem, que não tem a palavra de Jesus ali, que vem, inclusive, trazer reflexões justamente sobre muitas questões do Antigo Testamento, né? Que ele diz ali que não estão alinhadas com a lei divina. Então, é preciso que realmente o tempo vai aderindo aos interesses pessoais. O medo de Deus, temor a Deus, virou medo, né, de Deus, e tudo você faz com medo, e não por o temor no sentido de respeito, né, mas porque eu compreendo, e não porque eu tenho medo. Então, a culpa, o medo, são características impostas, né, ao longo do tempo dessa estrutura, quando Jesus não fala nada disso, né? Então, a gente se afastou, ele realmente distorceu. Então, usando, como ele diz aqui, essa questão como instrumento de dominação, né, atendendo aí a ambição, os interesses materiais, para sobressair, se promover, né? Todas terão adotado como regra de conduta a prática das virtudes, da qual Jesus fez a condição expressa de salvação? A gente tem isso como meta principal? Estarão todas isentas das censuras que ele dirigiu aos fariseus no seu tempo? Todas finalmente são, na teoria como na prática, a expressão pura da sua doutrina? Então, quando a gente vê o exemplo somente dos fariseus, a gente acha um absurdo o que eles faziam. Mas a verdade é que a gente replica, né, esse sistema de uma forma mais sutil, mais atualizada, mas nós, muitas vezes, vamos. É muito interessante isso, gente, porque
A gente, às vezes, dentro da casa espírita, a gente está criticando alguma coisa, não está legal, é uma coisa que, de fato, a gente precisa observar e estar atento, né? Mas a gente, ao invés da gente usar um caminho solidário, a gente fala mal da pessoa, e fala mal dentro da casa espírita, ainda fala baixo, achando que os espíritos não vão ouvir. Né? Então, tem umas coisas assim, muito interessantes, como, ao mesmo tempo, nós nos sentimos tão capazes de julgar e dizer, pô, a pessoa está fazendo tudo errado, e, ao mesmo tempo, eu estou ali, vibrando negativamente. Né? Isso é uma lição até que eu aprendi quando quando eu começava a assistir palestra na casa, e eu ficava assim, poxa, mas eu não era palestrante ainda. E eu ficava assim, gente, mas, nossa, o professor falou isso, nada a ver. Nossa, se eu estivesse fazendo essa palestra aí, eu falaria assim, assim, sabe? Eu já estava me achando, né? Eu nem era palestrante, já estava achando que eu fazia melhor do que a pessoa que estava lá na frente. E aí você passa o tempo todo da palestra pensando negativo para a pessoa, né? E hoje, quando eu estou desse lado aqui, fazendo a palestra, quando eu estou nesse lado que também é da equipe que monta o temário, que convida as pessoas, que faz uma análise, porque, de fato, você às vezes convida uma pessoa tem falas que são antidoutrinárias, assim, que vão, né, não estão alinhadas com a doutrina, a gente não convida mais essa pessoa, porque, né, não está alinhado com o que a casa está, das diretrizes da casa. Mas até lá, que essa pessoa, e às vezes a pessoa está lá no púlpito falando, e a gente está, pô, que palestra horrível, que coisa horrível, que está errado, que está aquilo, que emburrado. E tudo bem a gente ficar indignado com aquilo, ou ficar chateado, mas será que esse é o caminho, né? Porque talvez o caminho justo seja a gente fazer análise, beleza, eu fiz análise, mas depois buscar e falar, ou fazer essa análise com a própria pessoa, se tiver condições, ou fazer uma análise, olha, essa pessoa aqui, ó, o que você falou não está legal, isso aqui, você fazer uma avaliação, olha, isso aqui não dá para convidar essa pessoa, porque essa pessoa realmente ela acaba transformando ali numa situação diferente da proposta. E até lá, até você poder fazer isso, você tem que fazer prece, sabe? Pedir para que os espíritos possam intuir aquela pessoa, para que naquele momento ela possa se envolver, né? Então, às vezes, a gente, ao mesmo tempo que nós somos arautos, alecrins dourados, defensores da verdade, nós, ao mesmo tempo, também somos aqueles que... Eu fico imaginando, assim, os espíritos olhando a gente fazer isso e falando assim, nossa, ele está ali achando que ele está defendendo e resolvendo e salvando o problema, né? Mas, na verdade, ele também faz parte do problema. Então, é isso, né? Diz assim, se as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram como verdade o que as outras condenam como heresia, é impossível que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem aprendido o verdadeiro sentido do ensinamento evangélico, elas teriam se encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. A gente não precisaria disputar, né? Eu tenho amigos espíritas que às vezes ficam falando, nossa, mas a religião tal, a igreja tal, tem tantos adeptos, tem tanta gente, vive cheia de jovens. Nossa, os jovens estão indo tudo para a igreja. Ah, por que isso? É porque é o salvacionismo, então é melhor. Parece que a gente está competindo, né? Esvaziando, principalmente em regiões vulneráveis, onde naturalmente já tem igrejas, né, evangélicas, e que as crianças vão à igreja, elas são evangélicas, a família é evangélica, mas também vai na casa espírita. E muitas vezes as igrejas crescem, a casa espírita esvazia, não tem evangelização, porque todo mundo está na igreja. E aí há uma mágoa, né? Porque as crianças foram roubadas, né? Foram usurpadas. E assim, o propósito não é esse, né, gente? Talvez não faça sentido, talvez faça sentido realmente a casa espírita atender um outro público que queira realmente ser espírita, né? Enfim, não vai deixar de acolher quem quiser entrar, mas não é uma disputa, não é uma competição para quem tem mais, para quem faz, mas a igreja está lotada, olha só, a casa espírita está vazia. A gente não está competindo, né? E aí, de fato, dizer também que, enquanto espíritas, que nós também temos a verdade, que o espiritismo é o caminho, não é, porque Kardec não falou isso, né? Falou que justamente a caridade é o caminho para essa salvação.
não o espiritismo, não é fora do espiritismo a salvação, né? O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é que os homens construíram sobre o falso sentido que deram a essas mesmas palavras. Tendo Jesus a missão de transmitir aos homens o pensamento de Deus, que a gente falou lá no início, sua doutrina pura pode sozinha ser a expressão desse pensamento. Foi por isso que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E agora ele vem falar da pedra angular, mais ou menos também nessa linha aí do pensamento dessas palavras não passarão, né? E aí tem a passagem que nunca lestes essas palavras nas Escrituras. A pedra que foi rejeitada pelos que edificam torna-se a principal pedra do ângulo. Foi o que o Senhor fez e nossos olhos o veem com admiração. É por isso que eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e que ele será dado a um povo que nele produzirá frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra, nela se despedaçará e ela esmagará aquele sobre quem ele cair. Tendo ouvido essas palavras de Jesus, os príncipes dos sacerdotes, os saduceus, os fariseus, reconheceram que eram eles que ele falava. E, querendo se apoderar dele, tiveram medo do povo, porque ele olhava como um profeta, né? O povo reconhecia nas palavras de Jesus um poder muito grande, de transformação moral mesmo. Então, eles queriam ali, com Jesus falando isso, né? No meio da multidão, mandando aquela indireta para eles, né, queriam vontade de prender Jesus, né? Mas se eles fossem tomar qualquer atitude naquele momento, o povo com certeza ia se rebelar, né? Naquele sentido. Então, aquela mensagem que é rejeitada e que muitas vezes vai se tornar justamente a base, né? Para uma base segura, né? Para aquilo que a gente precisa acompanhar. As palavras de Jesus, a palavra de Jesus tornou-se a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Tendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes, os fariseus rejeitado essa palavra, ela os esmagou, como esmagará aqueles que depois a desconheceram, ou que desfiguraram o seu sentido e proveito de sua ambição. Mas aqui não é no sentido de extermínio, né, gente? É no sentido de que prevalece a palavra de Jesus e as ideias divinas sobre as ideias pessoais, sobre os interesses pessoais, sobre as verdades que são trazidas com viés pessoal. Então, isso é que vai cair. É isso, essa pedra aí que não se segura, né? É algo que Jesus até contava a história da casa edificada na rocha e a casa edificada na areia, né? Aquilo que de fato é base, que de fato perdura, vai ficar. E o que não vai cair. Não tem jeito. Então, vemos ali hoje, atualmente, discursos no mundo inteiro sobre felicidade, sobre o que é ser feliz na vida, né? É o ter e não ser, são as competições, são a vida corrida. Hoje a gente estava fazendo essa conta lá na Casa Espírita. Gente, já estamos em junho, metade do ano, o tempo correu. Não, o tempo é o mesmo, gente. A nossa vida é que está corrida, né? A gente que não dá tempo da gente parar e curtir o dia, cada hora do dia, e contemplar o dia, porque a gente está o tempo todo correndo atrás de alguma coisa, tendo que bater metas. Então, a gente que não percebe o tempo, né? Mas o tempo está lá, 24 horas, né? É como aquela coisa, aquela pessoa que... Eu agora estou trabalhando em frente à minha casa, eu atravesso a rua, já estou no escritório, né? Antes eu tinha que pegar o carro, descer, pegar um trânsito, engarrafamento, também não era muito longe, mas pegava um trânsito. E aí, é claro que a minha 1 hora, as minhas 24 horas do dia vão render muito mais, porque eu já não vou
tem que investir tempo no trânsito, né? Então, há uma melhoria ali de qualidade de vida. Então, a gente é que passa, as coisas vão passando e a gente não vai contabilizando as luas que a gente não vê no céu, as estrelas que a gente não vê, porque a gente está olhando para baixo para o celular, o tempo que a gente tem com as pessoas, né? Essas coisas vão passando e a gente não percebe. Então, esse valor que não é perecível, né? Hoje eu vejo assim, cenários assim, eu falei, gente, pelo amor de Deus, tem assim, algumas pessoas que têm um discurso que é um desserviço à humanidade, né? Discurso de ódio, assim, umas coisas assim tão absurdas que a gente fica imaginando, mas eu penso assim, eu tenho a certeza de que aquilo ali, eu posso até não saber tudo sobre aquilo que a pessoa está falando, mas eu sei que aquilo ali se segrega, se fala mal, se odeia o outro, eu já sei que aquilo não vai durar, aquilo vai acabar, aquilo vai ser renovado. A gente já vê a renovação acontecendo, né? Eu hoje estava fazendo essa palestra sobre, a gente vai parar aqui, gente, sobre violência de gênero, e aí eu botei um vídeo de bailarinos, meninos que se tornaram bailarinos, e já tem, o primeiro é muito antigo, é de 2016, 10 anos, como é a luta de um menino que, dentro de uma sociedade onde o gênero masculino joga futebol, faz atividades físicas de força, ele se encantar pela dança e ele querer ser dançarino e ele não poder ser dançarino, porque é associado ao gênero dele, ao sexo biológico dele, um gênero que tem que ser masculino, tem que ser uma coisa, quando ele está num ambiente que é totalmente de outro gênero, né? Se manifesta socialmente, culturalmente para o gênero, no caso do sexo feminino. Então, há um sofrimento muito grande, né? Um preconceito muito grande, e quando a gente transcende isso para as leis divinas, a gente vai ver lá que o espírito não tem sexo definido, né? Ele não é uma alma feminina, ele não é uma alma masculina, mas como ele tem uma experiência ali, ele, em algumas encarnações, né, nascendo no sexo feminino e no sexo masculino, ele vai trazer ali vai vivenciar todo o contexto que a sociedade oferece para essas questões. E aí se rotula, né? E isso, se eu compartilhei esse vídeo, até tinha um adolescente hoje lá, da mocidade, mas quando eu compartilho esse vídeo com jovens, por exemplo, eles acham isso um absurdo. Eles falam, gente, mas isso é tão normal, é tão natural, né? Quando, se a gente passa isso para outras gerações, as pessoas até elas começam a parar para pensar. Mas algumas pessoas acham muito certo isso, né? Assim, então, as gerações mais novas, elas conseguem aceitar um pouco mais, é um terreno mais permeável, né? A esse tipo de questão, e eles até não entendem muito bem como é que se pode pensar numa coisa dessa. Por outro lado, pela educação que muitos recebem, mesmo enquanto uma geração nova, muitas vezes vão trazer o preconceito, porque eles são ensinados assim, dentro das suas famílias. Então, eles perpetuam, né? E vão trazendo ali, mais uma vez, esse resgate desses pensamentos preconceituosos. Mas essa evolução, ela vai acontecendo, e em algum momento a gente não vai ter mais isso, né? Porque há alguns poucos anos nós tínhamos escravidão no país. Há poucos anos nós tínhamos, poucos séculos, né, na verdade, há poucos anos nós tínhamos um homem que era liberto de um crime de matar a esposa por traição, porque era um crime de honra. Ele tinha o direito de defender sua honra. E isso caiu na lei, porque ainda fora da lei ainda existe essa regra para muitas sociedades, né? Ainda com punições. Mas isso vai cair, porque isso não está de acordo com a lei divina. A questão é como e quando. Se a gente puder facilitar, ajuda, né? Se a gente puder evitar e arrancar pela raiz logo, né? Para que os efeitos não cheguem a causar tragédia, seria o ideal. Mas é isso.
as palavras de Jesus estão aí para a gente compreender cada vez mais na medida do possível, né? Então é isso, gente. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus e bom estudo aí para vocês. Beijo.